Olá, meus amores! Voltei então para te dar sequência à nossa última videoaula, onde a gente trabalhou o nosso tapete, a nossa base, e eu pedi para vocês já trabalhar uma carreirinha de pontos baixos em torno do nosso tapete. Aqui na lateral, na parte de comprimento do tapete, um ponto baixo sobre o ponto alto e um no intervalo, sobre o ponto alto no intervalo. Nos cantinhos, acima do ponto alto, 3 pontos baixos, tá? Para cada ponto alto, tanto deste lado quanto o outro, um pontinho baixo para cada. Eu inicio aqui, ó, com 2 pontinhos baixos no topo do ponto alto. E o último ponto baixo, totalizando os 3, eu vou fazer no mesmo intervalo, finalizando então minha carreira. Assim, nesse intervalo, eu também fiquei com os 3 pontos baixos. Finalizo com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto baixo trabalhado. Eu tô bem no ponto baixo central, mas a gente vai fazer uma argola de correntes pulando esses 3 pontos baixos dos 4 cantos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo 2 vezes. Então, uma vez, ponto baixíssimo, 2 vezes. Assim, esses 3 pontinhos baixos vão ficar vagos, tá? A gente não trabalha sobre eles. Aqui eu subo uma corrente, no mesmo intervalo, faço um pontinho baixo. Vamos começar, então, as nossas argolinhas de 3 correntes. Pula um ponto baixo, um ponto baixo. 3 correntes. Gente, deixa eu consertar aqui, a gente não pula um, a gente pula 2, tá? Então, vamos lá. Subi as 3 correntes, pulo 2 pontos de base e faço um ponto baixo. Repito, 3 correntes, pulo 2 pontos baixos e no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos baixos e faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso até chegar aqui no próximo canto, tá? Eu tô na parte do comprimento do tapete, certo? Quando eu chegar aqui no final, eu já volto para fazer a contagem de argolas junto com vocês e trabalhar lá a partezinha do canto, tá? Enquanto isso, vá subindo 3 correntes, pulando 2 pontos de base e fechando com um ponto baixo até o final. Fiz, então, todas as minhas argolinhas de 3 correntes, sempre pulando 2 pontinhos de base. Fiquei com um total de 28 argolinhas de 3 correntes. Cheguei aqui no final, tá? E os 3 próximos pontos baixos é o do canto. Então, a gente vai pular eles. Faço 5 correntes, 4, 5. Viro o trabalho. Agora, a gente vai trabalhar aqui na largura. Vamos pular esses 3 pontos baixos e vir aqui no próximo, fazer um ponto baixo. Então, aqui no cantinho, eu fiquei com uma argolinha de 5 correntes. Subo 3 correntes e vou seguir o mesmo procedimento, pulando 2 pontos de base, um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2, um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos, um ponto baixo. Dessa forma, vou fazer até chegar aqui o próximo canto, tá? Aí, eu já volto com vocês. Pronto, amores, então aqui, ó, desconsiderando essa argola do canto, tá? Eu tenho um total de 22 argolinhas. Quando eu chego aqui no próximo canto, a gente faz as 5 correntes, ok? Só que aqui tá sobrando um ponto baixo, antes daqueles 3 que a gente pula. Então, eu vou pular, dessa vez, eu vou pular 4 pontos, porque aqui sobrou um ponto baixo. Então, vou pular 1, 2, 3, 4, e no próximo intervalo faço um ponto baixo. Ou seja, agora eu vou trabalhar essa lateral aqui, com 28 argolinhas, assim como eu fiz esse lado. Quando eu for virar aqui o meu trabalho, aqui, no caso, eu vou ter trabalhado a argolinha de número 28 e vou fazer o ponto baixo.
Vou pular esses 3, tá? E faria um ponto baixo, mas aqui nesse canto, eu preciso pular 4. Os 3 do canto e mais um aqui, para que o meu ponto baixo fique exatamente na posição da onde eu fiz esse aqui, tá? Então, recapitulando, eu tenho que ter 22 na largura e 28 argolas na lateral. A gente não conta a argolinha do canto, tá, gente? As 4 argolinhas do canto a gente não conta, para ficar mais fácil. Então, 22 e 28. Quando for virar aqui, pule 4 pontos, aqueles 3 do canto e mais um aqui, para que o pontinho baixo fique na mesma direção, repito, que desse lado que a gente acabou de trabalhar, ok? Então, nessa carreira, as nossas argolas, desconsiderando essas de 5 correntes, ficarão em números par, tá? 22 na largura e 28 no comprimento. Então, eu vou completar toda a volta e já retorno lá naquele intervalinho onde a gente iniciou o nosso trabalho. Aí, eu volto para fechar aqui as 5 correntes e já subir com a próxima carreira. Voltei, meus amores, então já terminei a parte do comprimento e largura, com a mesma repetição, 28 e 22 argolas, sem contar os cantinhos. Agora, vamos fazer aqui o nosso último intervalo, como é o canto, são 5 correntes. Finalizo com um ponto baixíssimo, ó, pulando aqui os 3 pontos baixos, aqui no primeiro pontinho baixo da carreira. Já vamos entrar com um ponto baixo no próximo intervalo de 3 correntes. E vamos repetir as argolinhas de 3 correntes. Vai na próxima argola, ponto baixo. 3 correntes, vai na próxima argola, ponto baixo, ok? Até chegar lá, aquela argolinha lá do canto de 5 correntes, porque aqui a gente vai trabalhar de uma forma diferente, tá? Então, faça a sua sequência e eu já volto para trabalhar lá o cantinho junto com vocês. Bom, amores, então, trabalhei aqui a repetição das argolinhas e ponto baixo em cada argola de base. E chegamos aqui no nosso canto, tá? Onde a gente tem as 5 argolinhas. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Caso vocês estejam fazendo uma passadeira, a nossa primeira carreira de argolas, desconsiderando as dos cantos, tá? Número par, no caso aqui foram 28, e na largura 22. E nessa segunda carreira, as nossas argolinhas serão números ímpares. Então, essa segunda camada de argolinhas tem que ser número ímpar para dar certo o nosso bico, tá? Então, vamos lá. Faço 3 correntes e vou vir aqui, ó. Eu tenho as 5 correntinhas, eu vou vir na segunda correntinha e fazer um ponto baixo. Ok? Vou subir 5 correntes. E vou vir aqui, ó, pulando uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, então vai sobrar uma ali no cantinho também. Tá? Na verdade, aqui a gente pode fazer até 7 correntes, porque aqui a gente vai trabalhar mais pontos altos, aí não fica muito apertado. Então, é dessa forma aqui que a gente vai fazer nos cantos, tá, gente? Vou repetir. Quando chegar no canto, você vai subir as 3 correntes, vai vir aqui naquela argolinha de 5 correntes de base, vai pular a primeira, vai vir na segunda e fazer um ponto baixo. Vai subir 7 correntes, 4, 5, 6, 7. Vai pular uma correntinha e vai vir na próxima fazer um ponto baixo. Em todos os 4 cantos a gente vai fazer dessa forma. Virou o trabalho, segue as argolinhas com 3 correntinhas. 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argola de base. 3 correntes, vai na próxima argola um ponto baixo, ok? Quando chegar lá no próximo canto, você vai fazer essa repetição exatamente como a gente fez aqui, nos 4 cantos. Quando for para fazer lá o último, que foi aqui onde a gente iniciou o nosso trabalho,
eu volto para finalizar aqui junto com vocês, tá bom? Ok, amores, contornamos então toda a volta do nosso trabalho, trabalhando as argolinhas. Aqui é a última de 7 correntinhas no canto. Aí, fiz aqui as 3 correntinhas e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente trabalhou. Dessa forma. Então, a gente ficou com uma argolinha antes e uma após as 7 correntes. Então, aqui eu já vou entrar com um ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntes. Laço. E vou trabalhar mais 6 pontos altos. Totalizando 7, com as correntes iniciais. 4, 5, 6, 7. Fez os 7 pontos altos, ponto baixo na próxima argola. Subo 3 correntes, ponto baixo na próxima argolinha. Na próxima, vou repetir os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito 7 pontos altos, ponto baixo na próxima argolinha. Sobe 3 correntes, ponto baixo na argola seguinte. Vamos trabalhar essa repetição até chegar aqui no primeiro canto, tá? Você vai ter feito aqui um ponto baixo, as 3 correntes e ponto baixo. Aí, eu volto para trabalhar a parte da argolinha do canto junto com vocês. Prontinho, amores, trabalhei então aqui as minhas argolas, fiquei com total de 9. 2, 4, 6, 8, 9. 9 de 7 pontos altos. Feita aqui a última argolinha antes do canto, nas 4 argolas dos cantos, nós vamos trabalhar 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos, tá? Então, assim, ó, nas laterais 7 pontos altos e nos 4 cantos um total de 11 pontos altos. Vem aqui para a argolinha do lado, um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar na parte da largura. 3 correntes, ponto baixo. Sempre uma argolinha de 3 correntes entre cada grupinho de pontos altos. Tô na lateral, 7 pontos altos. Aqui na parte da largura do tapete, a gente vai ficar com um total de 7 grupos de 7 pontos altos. 4, 5, 6 e 7. Vem para a próxima argola, um ponto baixo. Fez 3 correntes, vai para a próxima, um ponto baixo. E aí, só fazer a repetição conforme a gente fez aqui na lateral. Lembrando, 9 grupos de 7 pontos altos na parte de comprimento, na largura, 7 grupos de 7 pontos altos. Nos 4 cantos, 11 pontos altos. Vamos fazer essa repetição em torno do nosso tapete e eu já volto para finalizar a carreira. Voltei, amores, então aqui finalizando a carreira. Eu fiz o último canto com 11 pontos altos, ponto baixo na argolinha ao lado e já subi 3 correntes. Essas 3 correntes, a gente vai finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo trabalhado, antes do primeiro grupinho de 7 pontos altos. Ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Então, eu fiquei com uma argolinha antes e depois.
E eu quero que vocês comentem aí quantas vezes vocês erraram e esqueceram de fazer essa argolinha. Eu esqueci 3 vezes. Por 3 vezes eu fiz 7 pontos altos, ponto baixo e 7 pontos altos, esquecendo da argolinha. Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui pro primeiro ponto alto deste grupo, fazer um ponto baixíssimo e subir 4 correntes. 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e uma correntinha de intervalo. Laço o fio. Vou trabalhar um ponto alto para cada um dos 7 pontos altos de base, separados por uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Até terminar o grupinho de 7 pontos altos. Feito, então, os 7 pontos altos intercalados por uma corrente, vou vir aqui na argolinha e fazer um ponto baixo. Lacei o fio, vou para o próximo grupinho e vou repetir. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Até completar a repetição dos 7 pontos altos. Sempre com uma correntinha de espaço entre cada ponto alto. A gente vai fazer dessa forma por toda a volta. A única diferença nos cantos é que são 11 pontos altos, tá? Mas é sempre essa forma aqui. Um ponto alto e uma corrente. Na argola de base, faça um ponto baixo e já vai para o próximo grupinho. Tá, gente? Não tem mistério essa carreira. Como eu mencionei, a única diferença nos cantos é que são 11 pontos altos. Então, vão ser 11 pontos altos intercalados por uma corrente. E nas laterais, 7 pontos altos intercalados por uma correntinha. Vou finalizar aqui esse terceiro grupo. Ó, sempre dessa forma aqui até o final. E ponto baixo na argolinha de base. Lacei e vou pro próximo, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta do tapete. Para cada ponto alto, um ponto alto e uma corrente. Chegou na argolinha, é só fazer um ponto baixo e já pular para o próximo grupo e fazer a repetição. Nos cantos, a mesma forma, tá? Prender o ponto baixo na argolinha, ponto alto sobre ponto alto e uma corrente de intervalo. Bom, olha, finalizei toda a volta, mesma repetição de pontos altos sobre pontos altos de base separados por uma corrente. Nos cantos, 11 pontos altos e nas laterais, 7 pontos altos. Já fiz o meu ponto baixo aqui na argolinha de base e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. A quarta ali é o nosso intervalinho. Vamos subir agora com a próxima carreira. Vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no segundo intervalo de uma corrente. Então, a gente não vai trabalhar aqui no primeiro intervalo. Passo pelo ponto alto e chego aqui no segundo intervalinho de uma corrente. Subo 3 correntes e faço mais um ponto alto no mesmo intervalo. 3 correntes. Vou para o próximo intervalinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos fechados juntos. Então, aqui o primeiro, deixo as 2 laçadas na agulha, e o segundo, ficando com um total de 3 laçadas. Finalizo agora os 2 pontos altos juntos. 3 correntes, laço. Vou para o próximo intervalo. Um ponto sem fechar, 2 pontos altos sem fechar. Finalizo. Tenho 3 grupinhos, a gente trabalha um total de 4, com 3 correntes de intervalo. Laço, vou para o próximo intervalo. 2 pontos altos sem fechar. Certo? Então, a gente não trabalha aqui no primeiro intervalo e nem no último intervalo de uma corrente. Laçada na agulha, sem intervalo de correntes, eu vou aqui para o próximo bloquinho de 7 pontos altos. A gente pula o primeiro e vem para o segundo.
e trabalha 2 pontos altos fechados juntos. Dessa forma, ó. A gente vai ligar aqui os bicos dessa forma. 3 correntes, vou fazer o segundo grupinho de 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes, vou para o próximo intervalo. O meu terceiro grupinho. 3 correntes, vou para o próximo. 2 pontos altos fechados juntos. Olha como a gente vai ficando o nosso trabalho. Laçada, vou lá para o próximo intervalo. Pulo o primeiro de uma corrente e vou para o próximo. Então, gente, dessa forma a gente vai contornar o nosso tapete. Nos cantos, como a gente tem 11 pontos altos, trabalhando dessa mesma forma que a gente está fazendo aqui, onde a gente tem 7 pontos altos de base, e estamos ficando com 4 grupinhos. Nos cantos, nós teremos 8 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Porque a gente não trabalha no primeiro e nem no último intervalo. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho 10 intervalos de corrente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não vou trabalhar o primeiro e nem no segundo intervalo. Então, eu vou ter aqui no meio 8 grupinhos de 4 pontos altos fechados juntos, nos 4 cantos. E nas laterais, 4 grupinhos acima de cada bico, ok? Vamos fazer essa repetição por toda a volta e eu já retorno para finalizar a carreira junto com vocês e dar início à finalização do nosso tapete. Pronto, amores, trabalhei então todas as repetições. A cada bloquinho de 7 pontos altos, trabalhamos 4 grupos de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntes. Entre um bloco e outro, nada de correntinha. Nos 4 cantos, onde a gente tem os 11 pontos altos, a gente ficou com um total de 8 grupinhos. Vamos finalizar a nossa carreira da seguinte forma. Vou vir aqui onde eu trabalhei esses 2 pontos altos, vou pegar aqui essas 2 laçadinhas e vou sair lá no avesso. Puxo uma laçada e puxo finalizando com um ponto baixíssimo. Assim, ele fica parecido com o formato de 2 pontos altos fechados juntos. Posso pegar a tesoura. Eu vou trabalhar a última carreira no vermelho, no Multicolor Premium vermelho. Essa é a cor 9153. Então, para essa última carreira, é muito fácil, gente. Vou começar aqui pelo bico. Em cada intervalo de 3 correntes, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui eu já vou iniciar com um ponto baixo e já vou escondendo ali aquela sobra de fio. Então, inicialmente, 2 pontos baixos. 3 correntes e no mesmo intervalo mais 2 pontos baixos. Dessa forma. Vou lá para o próximo intervalo de 3 correntes. 2 pontos baixos, subo 3 correntes e mais 2 pontos baixos no mesmo intervalo. Aqui eu tô aproveitando e já tô escondendo ali aquela sobra de fio. Já entro aqui no próximo intervalo de 3 correntes de base e vou repetir. 2 pontos baixos, 3 correntes e 2 pontos baixos. Então, é assim, amores, em cada intervalo de 3 correntes, a gente vai trabalhar dessa forma. Vou finalizar aqui o canto e já entrar ali na lateral. 2 pontos baixos, 3 correntes e 2 pontos baixos. Aqui, o próximo intervalo. Sempre o mesmo processo. Isso vai ser por toda a volta do tapete, não haverá mudança.
Se você preferir, você pode fazer da mesma cor, tá? Eu quis fazer no vermelho pra dar um charme, criar uma moldura em volta do tapete. Olha só, aqui, então, eu terminei o canto, tá? Feito aqui o canto, a gente já pula lá pro próximo intervalo de 3 correntes. E aqui eu vou aproveitar e vou esconder esses fios também, ó. E aqui eu vou ter 3 intervalos de 3 correntes, onde eu vou fazer da mesma forma, 2 pontos baixos, 3 correntes e 2 pontos baixos. Vou lá pro próximo intervalo. 2 pontos baixos, 3 correntes e 2 baixos. Vou pro último intervalo deste bico. 2 baixos, 3 correntes e 2 pontos baixos. Já pulo lá pro próximo intervalo de 3 correntes. E assim, meus amores, a gente vai repetir por toda a volta do nosso tapete. Olha como fica bem retinho, bem assentado. Tem um outro detalhe. Na base do tapete, que essa parte aqui eu só vou mostrar pra vocês, tá? Porque é bem simples. Olha só, aqui, onde a gente tem, ó, esses quadradinhos vazados em torno desse detalhe, o que que eu fiz? Eu fiz 2 cordões, cada um com 150 correntes. Puxei aqui, comecei a passear, né? Passar com a ajuda de uma agulha de costura, tá? Dei um nozinho na ponta do meu cordão e fui passando entre os pontos da parte mais curta ou da largura até aqui o final no comprimento. O outro cordão, comecei aqui e vem até aqui. E aí a gente une, olha só, eu vou desmanchar aqui, ó. A gente une fazendo um lacinho. Ó. Esse aqui é um cordão e esse aqui é outro. Ó. Aí você dá um nozinho e faz um lacinho. Se você quiser esse cordãozinho aqui um pouco maior, faça aí 160, 170 correntes. Eu fiz 150 e ficou assim. Do outro lado também a gente dá os nozinhos. Faz o lacinho com as correntinhas. E depois ajeita, tá, gente? Certo? Amores, depois de finalizado o tapete, fica dessa forma. Vocês viram aí no início do primeiro vídeo da base e as fotos também. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a explicação, né, de como trabalhar esse bico, porque vocês podem estar adaptando para qualquer modelo de tapete retangular, vai ficar maravilhoso, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Se cuidem. Beijo, beijo.